vou estar orando pelo pastor, tá bom? Orar. Senhor, abençoe o teu servo, ó Pai, que tu possa usá-lo poderosamente nas tuas mãos, ó Pai, para trazer o teu recado para os nossos corações. Continue dando a ele autoridade na tua palavra, a unção do teu espírito, ó Pai, o renovo a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja o nome do nosso Deus. Se abaixei rápido, né? Me lembrei agora de alguns exercícios lá na academia lá, né? Irmãos, estamos alegres, né? Por Deus ter nos concedido mais uma oportunidade para trazer a sua palavra. No Salmo 1, eu tive trazendo no encontro aqui dos varões, né, no primeiro encontro, né, dos irmãos aqui, dos homens, eu falei rápido sobre esse salmo e até falei que quando tivesse uma oportunidade maior, eu iria explanar melhor esse salmo. E hoje Deus, Ele direcionou, né? O Senhor me direcionou a falar acerca do Salmo 1, né? Esse salmo é um salmo onde nos desperta, né, a um relacionamento com Deus, de meditação na palavra, ao ponto de cada um de nós fugir da aparência do mal, evitar o mal, procurar agradar a Deus. E é um salmo de despertamento para a Igreja de Cristo, que diz assim, o Salmo 1: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo, ele aparece no início do saltério como a entrada para o santuário. É um salmo de sabedoria que exorta os adoradores a ter a atitude correta para com a lei de Deus, antes de terem uma conversa íntima com Deus. Ou seja, antes de nós procurarmos a ter um relacionamento íntimo com Deus, antes de procurarmos vir até o templo para cultuar a Deus, na beleza da sua santidade, eu sempre falo que a adoração já começa em casa. Ela já começa em casa, né? Quando Jesus fala que procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, ou seja, na adoração tem que ter verdade em nós. Nós temos que estar na verdade que é Cristo, e ela tem que vir lá do nosso interior. Ela tem que começar lá do nosso interior, com alegria. Hoje eu vou cultuar ao meu Deus. Isso pode ser na quarta ou no domingo. Ela já começa em casa. Eu tendo um bom relacionamento com o meu filho, com a minha esposa, né? Ela já começa em casa quando eu já estou me arrumando, me preparando, aquela alegria dentro de mim, pô, vou lá cultuar ao meu Deus, vou lá prestar o melhor de mim para o Senhor. E o salmista, ele pensava dessa forma. Antes de entrar no santuário, ele tinha isso dentro dele, essa alegria, esse prazer de entrar no santuário. Só que antes de entrar no santuário, ele já começava com aquela alegria
de servir ao Senhor, de cultuar a Deus. Por isso que ele fala, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? E esse termo bem-aventurado é um termo mais forte do que feliz, embora muitas vezes inclua felicidade. Aquele que é bem-aventurado é objeto do favor e da graça especiais de Deus, né? Ou seja, só tem essa verdadeira alegria, só é bem-aventurado aquele que desfruta da graça, do favor imerecido de Deus. E vivemos em um mundo em que o mundo está à procura dessa felicidade, à procura da paz, à procura da verdadeira alegria, não uma alegria passageira, né? Como creio que nessa noite aqui os flamenguistas que estão aqui ficaram alegres, né? Com o título do Flamengo, né? Muitos aqui ficaram alegres, mas aquilo ali é uma alegria passageira. Quando chega na segunda, na terça-feira, aquilo ali passou, volta aquele vazio de novo, volta aquela tristeza de novo. Não é aquela alegria quando você está lá no mundo, pulando, se divertindo, cantando, na roda de samba, fazendo uma série de coisas. E quando você chega em casa, no outro dia, está novamente aquele vazio, aquela tristeza. Não, essa alegria, meus amados irmãos, ela é fruto do Espírito. Ela é fruto do Espírito. Se você observar lá em Gálatas, no capítulo 5, sobre o fruto do Espírito, ali está a alegria do Senhor. Então essa alegria, esse gozo que nós sentimos agora aqui em parte. Vai ser completa onde? Lá na glória, lá no céu, onde a Bíblia diz que não vai haver choro, nem tristeza. Então, em parte, nós já desfrutamos dessa alegria aqui na terra. Desfrutamos também da paz interior. E essa paz, esse gozo, essa alegria que nos leva a vencer o mundo, que nos leva a vencer os acontecimentos externos desse mundo que vem tentar nos afligir. É por isso que Paulo e Silas, eles já tinham apanhado, tinham já recebido não sei quantas chibatadas, numa posição incômoda ali naquele cárcere. E diz a Bíblia que perto da meia-noite eles começaram a cantar e orar, cantar e orar, cantar e orar. E de repente ali os alicerces do cárcere se moveu e eles ali viram a glória de Deus. É essa alegria, é esse gozo que te dá força para você no momento da adversidade, no momento da tribulação, você louvar ao Senhor, você cantar ao Senhor, você orar, não desistir de orar. Muitas das vezes os acontecimentos vêm para que nós venhamos parar, desanimar, não ler mais a palavra, não orar. Não, é nessa hora que nós temos que clamar, é nessa hora que nós temos que orar, porque a Bíblia diz lá no Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É por isso que você é bem-aventurado nessa noite, porque você tem a verdadeira felicidade. O mundo está à procura, mas não consegue enxergar. Mas você nessa noite é bem-aventurado, porque você desfruta dessa felicidade. E você consegue, o ser humano só consegue através da graça de Deus. E diz no versículo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O justo, ele não segue o conselho dos ímpios, nem adota o comportamento ou os pontos de vista deles. Ele
não segue o conselho dos ímpios. A Bíblia diz que a luz ela tem que brilhar nas trevas. Às vezes você está lá no seu ambiente de trabalho. Claro que tem situações que dá para a gente fugir, dá para a gente se afastar, mas tem situações que não dá. Um exemplo que eu já até dei aqui no Encontro dos Homens, hora do almoço, né? Tá aquela roda lá, né? Porque no trabalho, tem um grupo que almoça às 11, né? Outros almoçam meio-dia, outros almoçam 1h, e você está passando ali com o seu prato, com a sua bandeja, você já percebeu que ali estão umas conversas meio pesadas, né? Você não vai para ali, para aquele meio, né? Você vai escutar aquilo ali, vai sentar em outro lugar. Mas tem situações que você está ali, chegou aquele grupo ali, sentou perto de você e começa aquelas conversas, aquelas más conversações, aquelas conversas, às vezes até meio pesada, né? E você vai ficar ali, na sua postura. Você não vai entrar nas mesmas conversações. Por quê? Porque você é luz. Você é diferente. E naquele momento ali, eles vão perceber. No seu linguajar, no seu falar, eles vão ver que você é diferente. E o cristão, ele tem que ser diferente no falar. No seu linguajar, ele tem que ser diferente, ele precisa ser diferente. Porque qualquer linguajar mundano, as pessoas vão logo observar você. Já reparou? Os irmãos já percebeu? Tem crentes assim, tem cristãos assim. Ele não pode ficar 5 minutos no meio do ímpio, no meio do pecador. Se ele ficar 5 minutos, daqui a pouco ele já está falando as mesmas coisas, o mesmo linguajar, gíria, linguagens pesadas. Não pode. Nós temos que ser diferentes até no falar. Até no falar. Aleluia. E quando você é diferente no falar, as pessoas olham assim e falam assim, aquele ali é diferente. Às vezes eles não vão nem querer você no meio deles. Mas quando eles estiverem passando alguma dificuldade, algum problema, alguma crise conjugal, vai ser você que é luz, é que eles vão procurar. Vão pedir conselho. Vão pedir para que você ore por ele. Vai ser você que é diferente, que está dando testemunho. E você vai fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? Vamos ter a oportunidade de transmitir a palavra, transmitir o Evangelho. É nesse meio que a gente tem que ser luz. É nesse meio que a gente tem que brilhar. Aí você olha assim, então eu vou ficar preso entre 4 paredes, não vou mais sair, vou ficar ali, porque eu não quero me contaminar, não quero me contaminar com essas pessoas. Não, meu irmão. É nesse meio aí que você tem que ser luz. É lá no meio, é lá no trono de Satanás, lá naquele lugar lá, que você tem que ser luz lá, que você tem que brilhar, que você tem que testemunhar de Cristo e que você tem que falar, que nós temos que falar da palavra de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Diz assim no versículo 2: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Onde está o seu prazer no reino de Deus? Onde está o seu prazer? Você tem prazer na lei do Senhor? O seu prazer está em meditar na palavra de Deus? O seu prazer está em ler a palavra?
Irmãos, quando o nosso prazer está na lei do Senhor, quando o nosso prazer está na palavra do Senhor, nada nesse mundo nos atrai. Nós fugimos do pecado quando nós temos o nosso coração, quando o nosso prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, nós fugimos da aparência do mal, nós damos testemunho como cristãos, porque o nosso prazer está na lei do Senhor. Quando o nosso prazer está na lei do Senhor, nós não adotamos certos comportamentos. Quando o nosso prazer está na lei do Senhor, nós não aceitamos certos pontos de vista que vão contra a palavra de Deus, porque o nosso prazer está na palavra do Senhor, o nosso prazer está na lei do Senhor. Quando o nosso prazer está na lei do Senhor, nós meditamos nela dia e noite. A palavra, ela é o nosso alimento. Ela é o nosso alimento. E detalhe, às vezes a gente fica até mais no trabalho do que em casa. E no trabalho você ouve pontos de vistas que vão contra a palavra do Senhor. Que vão contra a palavra. É aí que você vem e não aceita aqueles pontos de vista, por quê? Porque você medita na palavra. Você tem a palavra de Deus em você e você não recebe. E quem medita na palavra, ele é alicerçado. Ele está alicerçado. Ele consegue ter a percepção se aquilo ali bate com a palavra ou não. A palavra de Deus, ela nos dá essa condição, essa percepção de eu saber se aquela filosofia ali, se aquele pensamento está dentro da Bíblia ou não está. Mas isso é quando eu tenho prazer na lei do Senhor. É quando eu tenho prazer na lei do Senhor. E eu te pergunto nessa noite, onde está o seu prazer? Estar na lei do Senhor? Estar na palavra de Deus? Jesus, ele fala assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, veio as tempestades e nada derrubou aquela casa, porque ele estava sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Mas ele também falou do homem imprudente também, que ouve as minhas palavras e não as pratica. Veio a tempestade e foi grande a sua queda. Irmãos, é ouvir a palavra e praticar. É ouvir a palavra e ser sensível à voz do Espírito de Deus. E diz no versículo 3, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Essa árvore floresce, essa árvore dá fruto, porque tem água que dá vida perto dela. Essa árvore é viva, tem raízes profundas e produz fruto. Raízes profundas e produz fruto. Já percebeu? Pessoas que
você encontra com ela, está toda alegre, né? Jesus é bom, tá pulando de alegria, tá louvando, tá. Passou o período, encontrou com aquela pessoa, está desanimada, parou. O que houve, irmão? Houve uns probleminha aí, tá? A irmã olhou diferente para mim, o irmão olhou diferente para mim, tal. Aí eu desanimei. Está com raízes profundas, irmão Carlos? Não está. Não está com raízes profundas. Não está. Eu falei aqui de meditar na lei do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor. E quem está na lei do Senhor, ele está alicerçado. Aí ele fala mais embaixo aqui sobre raízes profundas. Você vê a pessoa animada, tal. Daqui a pouco tu encontra aquela pessoa, está dando ouvido a vãs filosofias por aí, sobre esse evangelho moderno que está surgindo por aí. É tanta coisa, é tanta inovação, não é verdade? Evangelho moderno aí, né? Que faz barganha com Deus, né? Evangelho cheio de misticismo, né? Toma um copo com água aí que você vai ser curado. Bebe essa água aí que você vai ser curado, né? Misticismo. O evangelho misturado com astrologia, né? O evangelho aí misturado com paganismo. Uma porção de crente vai atrás dessas coisas aí, vai atrás dessas filosofias aí. Por quê? Não está alicerçado na palavra, não está alicerçado, não tem raízes profundas. Jesus, ele fala sobre a parábola do semeador, ele fala sobre 4 qualidades de pessoas na parábola do semeador. A primeira semente cai no meio do caminho, vem as aves e come a semente. Isso aí representa o inimigo de nossas almas. A palavra, ela é pregada e a pessoa permite que o inimigo arranque a palavra que foi lançada no seu coração. A outra cai entre os pedregais, chega até a crescer, mas por não ter raiz profunda, o que acontece? O sol queima ela e ela morre. Não tem raiz profunda. A terceira cai entre os espinhos. Os espinhos sufocam ela e impedem com que ela venha crescer e dar bastante fruto. São pessoas que estão no Evangelho, mas as coisas estão sufocadas com as coisas do mundo, com o materialismo, e isso impede com que ela venha dar fruto na presença de Deus. A última cai em boa terra e dá bastante fruto. 100%. Jesus, ele fala, né? A questão, meus irmãos, é o terreno. É o terreno. A questão é o terreno. Por isso que você vê pessoas, a gente vê um evangelho inchado, um número de pessoas muito grande, mas com certos comportamentos, com certas atitudes, você não vê dar frutos dignos de arrependimento. Mas aquele que está sobre ribeiros de águas, ele dá muito fruto. A água aí é o Espírito Santo. A água aí é o Espírito Santo dentro de nós. Quando nós temos o Espírito, nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está dentro de mim, nós passamos a ser sensível à sua voz. Quando nós temos o Espírito Santo, nós desfrutamos da verdadeira felicidade. Quando nós temos o Espírito dentro de nós somos orientados, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito, isso reflete nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, no linguajar, no falar, porque a Bíblia diz que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito.
Nós somos guiados pelo Espírito. Água, árvore plantada junto ao ribeiro, fala do Espírito Santo. E quando você tem essa água, que é o Espírito na sua vida, certamente os frutos começam a aparecer de tal maneira que as pessoas veem esses frutos em você. Que maravilha! Mas também tem aquilo: quem dá fruto, ele é apedrejado, porque o inimigo só joga pedra na árvore que dá fruto. Não é verdade? Lembra quando você era criança? Eu lembro quando eu ia lá para o Jericinó, campo de treinamento do exército, pegar jamelão, pegar manga, pegar goiaba, aquelas artes de criança. Subia em árvore, tacava pedra na árvore para a fruta cair, a gente pegar e levar para casa. Quem já teve essa travessia quando era criança aí? A árvore que passava ali, você jogava, que não dava fruto, você não via fruta ali, você jogava pedra? Não. Você só jogava pedra onde? Na árvore que dava fruto. Pode contar. Pode ter certeza. Você vai produzir fruto, é muito bom na presença de Deus, produzir frutos dignos de arrependimento, vida transformada, pessoas vindo até você querendo receber conselhos, orações, você ganhando pessoas para Jesus. Mas saiba de uma coisa: você vai ser apedrejado. O inimigo ele vai querer te apedrejar, porque toda árvore que dá fruto é apedrejado. O inimigo só joga pedra em árvore que dá fruto. Se prepara. Você vai ser apedrejado no meio familiar, no trabalho, no meio da vizinhança, na faculdade, no colégio. Por quê? Porque você dá fruto na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Mas o Senhor é contigo. O Senhor te sustenta. O Senhor é a sua fortaleza. Talvez você está passando por isso nessa noite. Talvez você está sendo apedrejado. E por que a pedrada ela dói, meus irmãos? Por que a pedrada ela dói muito? Dói muito. Porque só te apedreja, só joga uma pedra em você, é aquele que é mais próximo de você. Por isso que dói muito. É um parente próximo, é um amigo mais próximo. Por isso que a pedrada, ela dói, e dói muito. Porque só te fere pessoas que é próximo de você. E quando você está passando por essa situação, o que você tem que fazer? Lembra de Estevão? Sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu Jesus em pé à direita de Deus. Olha para o alto, está sendo caluniado, está sendo apedrejado, está sendo perseguido. Olha para o alto. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Clame ao Senhor, meu irmão. Confia no Senhor. Exalte ao Senhor. E seja com as suas mãos estendidas em adoração ao Senhor. Não deixe de adorar. Aconteça o que acontecer, não deixe de adorar. Continue servindo a Deus. Continue sendo fiel ao Senhor. Continue buscando ao Senhor. Continue meditando na lei do Senhor. Continue na presença do Senhor, porque Deus é contigo. Deus é conosco. Aleluia. Diz no versículo 4 assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. A moinha, meus irmãos, ela é a casca ou a palha
que deve ser removida para se obter o valioso grão. A moinha era removida por 2 processos: a debulha e o joeiramento. Depois de os ramos serem cortados, eram triturados e os pedaços lançados ao ar. Por ser muito leve, a moinha é levada para longe pelo vento mais tênue, enquanto o bom grão cai de novo sobre a superfície. Eu não cheguei a pegar, ver ninguém trabalhando com isso, com a moinha, né? Creio que os irmãos aqui mais antigos, né, já devem ter visto, né, algo passar pela moinha, né? E o que quer dizer aqui é que a moinha, o que o salmista quer dizer é que a moinha é a alegoria do ímpio, que segue sem direção. O que Davi está querendo dizer aqui o ímpio é assim. A moinha é levada facilmente pelo vento. Estive lendo na célula, foi a célula 46, né, estudando essa semana, né, com o Tário e com a Lúcia e com seus filhos ali na sua casa, né? São cerca de 4.000 religiões, né? Por todo o mundo, os irmãos também já leram, né? 4.000 religiões por todo o mundo, né? Imagina, 4.000 religiões por todo o mundo. Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Assim é o pecador, assim é o ímpio, totalmente sem direção. Isso é sinal de que a humanidade, ela, desde a queda de Adão e Eva, o pecado impediu com que a humanidade viesse ter um relacionamento com Deus. E a humanidade fica nesse vazio. Desde a época do Antigo Testamento, as pessoas adorando outros deuses. Paulo ali pregando em determinada região ao Deus desconhecido, ele usou aquilo ali para pregar o Evangelho. Até os dias de hoje também, pessoas vão se levando facilmente, não tem uma direção, porque não conhece o Evangelho. Por isso que Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Assim é o pecador, assim é o ímpio. Eles estão cegos, eles não conseguem enxergar a luz do Evangelho. Eles não conseguem enxergar. E a missão é nossa, da igreja, em pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, no Salmo 6 diz assim, no versículo 6 diz que o Senhor conhece o caminho do justo. O salmista fala que o caminho do justo, Deus, Ele conhece. É por isso que no Salmo 139, o salmista, ele fala assim: Senhor, Tu me sondas e me conhece. Tu conhece o meu assentar e o meu levantar. Meu irmão, Deus te conhece. Deus conhece o seu deitar, o seu levantar. Deus conhece o seu interior. Ele sabe o que se passa no seu interior. Ele sabe da sua sinceridade. É por isso que diante de Deus nós temos que ser sempre sinceros. Falar mesmo com Deus, chegar para Ele, sentar com Ele, falar: ó Deus, eu estou assim, estou dessa maneira. Ser sincero com Deus, falar realmente com Deus. Mostrar para Ele, não chegar diante dEle com máscara, que Ele me conhece. Não adianta eu chegar para querer esconder os meus defeitos para Ele, as minhas falhas, as minhas fraquezas. Não adianta eu querer mascarar. Eu posso colocar uma máscara para o pastor André, para o Franklin, para o irmão Carlos, para minha esposa, mas para Deus, não. Deus, não.
para Deus, eu tenho que realmente ser sincero, falar realmente as minhas fraquezas, dificuldades. E Ele é o nosso maior amigo. A Bíblia diz em Provérbios: há amigos mais chegados do que um irmão. E quem é esse amigo? Cristo é o nosso amigo. E que possamos nessa noite meditar na lei do Senhor. O segredo da verdadeira felicidade é ser obediente ao nosso Deus. Vamos ficar de pé e vamos levantar um clamor. Ore aí pelo seu irmão aí que está ao seu lado, interceda por ele. Aleluia. O mundo está à procura dessa bem-aventurança, dessa felicidade. Mas você nessa noite é um privilegiado, porque você tem essa verdadeira felicidade em você. Porque Cristo está em você. Cristo está em nós. Deus querido, Deus amado, queremos te agradecer nessa noite, Senhor, por estarmos aqui para te cultuar, Senhor, para te adorar, Senhor. Pai amado, muito obrigado por tudo, Senhor. Deus amado, por cada um aqui desfrutar dessa felicidade, dessa bem-aventurança, Senhor. Deus amado, muito obrigado. Pai querido, por desfrutar dessa graça, Senhor, que há em Ti, Senhor. Deus amado, obrigado, Senhor. Nos ajuda a meditar na Tua lei, Senhor. Nos ajuda a meditar na Sua lei, Senhor. Não permita que nada nesse mundo venha nos distrair, Senhor. E que possamos ser fiéis a Ti todos os dias da nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa renovar os nossos corações, Senhor, nessa noite, Senhor. E nos dá força para estar de pé, nos dá força para estar na Tua presença, Senhor. Pai querido, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço agora aí no seu irmão e fala assim para ele, ó: nessa noite você já recebeu a sua vitória.